Bom dia, pessoal! E aí, vamos começar a nossa semana de estudo. Dessa vez, hein? Terça-feira, começando comigo, porque ontem foi feriado, hein? Aproveitaram o feriado em família, se divertiram, sem bagunça, sem aglomeração. A pandemia tá aí, o vírus tá rodando ainda, hein? Tomem cuidado, certo? Deu para dar uma flexibilizada, uma relaxada, mas não é para ficar também como era antigamente, né? Saibam o que fazer. Então, pessoal, nossa aula hoje é de língua portuguesa. Vamos começar a semana praticando nosso idioma nativo, certo? As formas corretas de falar. Primeiro ano, vamos continuar o estudo do verbo, tempos verbais. Quem não assistiu a aula anterior, para compreender essa aula de hoje, é bom dar uma assistida, porque o assunto de hoje requer conhecimentos da aula anterior, uma questão dos modos verbais. Se você não sabe o que é modo verbal, ou até que assistiu a aula, mas não entendi o que é modo subjuntivo, aí é bom dar uma olhada de novo, e se ainda assim ficar em dúvida, me pergunta, tá bom? Vamos ver aquela questão do pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito, futuro do presente. Aluno do segundo ano, terceiro ano, certamente já não lembra muito bem disso. Dá uma olhada na aula do primeiro ano, vai ser bom para vocês, hein? Segundo ano, nossa aula hoje é sobre regência verbal, hein? Atenção nisso aí. Esse assunto requer conhecimentos anteriores também, de outras unidades, como a questão do predicativo do sujeito, predicado verbal, nominal, transitividade verbal, e hoje vamos entender a regra geral e também lembrar a transitividade verbal, certo? E o terceiro ano é hoje nossa concordância nominal. Assunto fácil, certo? Vocês já estudaram ano passado, tem um ano que estudou esse assunto, concordância nominal. Então vamos dar aquela recordada, certo? Uma aula de revisão dos pontos que eu tenho certeza que fica na dúvida. E-mail anexo ou e-mails anexos, fotografias anexas ao e-mail, fotografias anexas ao e-mail, anexo tem plural, não tem plural. E aí, eu devo dizer, hoje acordei menos cansada? É assim que se fala, tá correto? E mulher diz obrigado ou obrigada? Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Na aula de hoje do terceiro ano, vamos tirar essas dúvidas. Quem tiver também interesse aí do segundo ou do primeiro, pode dar uma olhada na aula do terceiro, tá certo, pessoal? Agora cada um com a sua aula, cada um com seu vídeo no lugar certo. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, o WhatsApp, já sabe. Tchau. Vamos lá, terceiro ano, língua portuguesa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Sintaxe, concordância nominal, novamente, hein? Página 41 do módulo de vocês. Regra geral. Com a regra geral, pessoal, da concordância nominal, é possível solucionar 80% das dúvidas, certo? Quando você domina ou compreende a concordância nominal, você já consegue ser um bom falante da língua portuguesa quanto à questão da concordância nominal. O que é que diz a regra geral? Na regra geral da concordância nominal, nós já sabemos que o termo principal é o substantivo. E a regra geral diz que os artigos, os pronomes, os numerais e os adjetivos devem concordar ou se adequar ao substantivo em gênero e número, ou seja, substantivo masculino, artigo, numeral, adjetivo, pronome masculino. Substantivo no singular, todos também devem concordar com o singular. Se estiver no plural o substantivo, todos devem se pluralizar. Exemplos. Os técnicos chegaram afoitos. Eu tenho técnicos, que é o meu substantivo, um substantivo masculino e no plural. Então, o artigo deve estar também no plural e o adjetivo também deve estar no plural, fazendo a concordância. Por isso eu digo, os técnicos chegaram afoitos, no masculino e no plural. Essas duas pequenas flores são mais vivas do que eu. Eu tenho aqui o meu substantivo flores, plural. Então, o meu pronome demonstrativo deve estar também no plural. O meu numeral também deve estar no plural. O meu adjetivo também deve estar no plural. E o meu outro adjetivo também deve estar no plural, certo? Essa é a regra geral da concordância nominal. Mas temos alguns casos específicos e alguns casos que geram dúvidas. E é isso que eu quero
abordar com vocês, tá bom? Casos de concordância nominal que geram dúvidas. Por exemplo, dizer é bom, é proibido, é necessário algo. Como é que eu devo fazer essa concordância? Olha o que diz, ó. Quando o adjetivo é ligado, aqui é ligado, gente, com ali na frente. É ligado ao sujeito por meio de verbo de ligação, nesse caso o verbo aqui de ligação nós temos, do verbo ser, fica invariável, ou seja, não sofre alteração nem de gênero nem de número. Quando isso deve acontecer? Se o seu núcleo se referir de forma genérica, caso em que não terá determinante algum, nem artigo, nem pronomes, por exemplo. Vamos entender através de uma exemplificação, hein? Fruta é bom para a saúde. Está correta essa frase? Está correta sim. Por quê? Porque eu tenho o adjetivo bom ligado ao sujeito fruta através de um verbo de ligação, nesse caso é, certo? E eu não tenho nenhum determinante, ou seja, está se referindo de forma genérica. Fruta de um modo geral, não especifiquei a fruta, não determinei qual a fruta, não estou apontando a fruta, eu não determinei. Então eu me referi à fruta de um modo genérico. Então nesse caso é assim que deve ser feita. Fruta é bom para a saúde. Apesar de fruta ser feminino, nesse caso bom se torna invariável, tá bom? Perceba a diferença quando eu tenho um determinante. Agora eu tenho essa, que é um pronome, que é um determinante. Eu digo essa fruta como se eu estivesse com ela na mão. Essa fruta é boa para a saúde. Agora eu posso fazer a concordância, certo? Porque eu tenho um determinante, que determina o gênero, nesse caso feminino. Outro caso que gera dúvida, pronome de tratamento. Os elementos adjetivos que se referem a pronomes de tratamento concordam com o gênero da pessoa que este se refere. Então é preciso saber se aquela pessoa a que o pronome de tratamento está se referindo é uma pessoa masculina ou uma pessoa feminina. Nesse caso eu digo, Vossa Senhoria está nervoso. Como assim Vossa Senhoria está nervoso? Porque nesse caso a minha Vossa Senhoria é um homem. É um homem, certo? Eu não vou dizer Vosso Senhorio está nervoso, não existe isso. O pronome de tratamento Vossa Senhoria é assim, para todos os gêneros. Então, Vossa Senhoria está nervoso, porque eu identifico que nesse meu momento de comunicação estou me referindo a Vossa Senhoria como um homem, certo? Então eu preciso saber o gênero da pessoa. Vossa Excelência parece ansiosa. Sabendo o gênero da pessoa, que Vossa Excelência nesse enunciado é uma mulher, então eu digo que está ansiosa e não ansioso. Então nesse caso é preciso saber o gênero da pessoa, tá bom? Dúvida que gera anexo, incluso, obrigado e kit. Por que essas palavras geram dúvidas? Algumas pessoas acham que tem certo conhecimento da língua e diz que anexas não existe, por exemplo. Ou que mulher não diz obrigado, é obrigado. Obrigado não muda, a mulher se fala obrigado também. Mas não é bem assim, pessoal, vamos lá? Anexo, incluso, obrigado e kit são adjetivos e concordam com os substantivos a que se referem. Então eu digo, as fotografias sendo o meu substantivo, seguem anexas, sendo que anexas é o adjetivo ao e-mail. Se fotografia é feminino e plural, anexas também devem concordar, indo para o substantivo e plural. Essa é a regra nesse caso. Maria disse, obrigada, sempre serei grata. Então, obrigada existe. Se é uma mulher, é obrigada. O mesmo para kit e incluso. Outro caso que gera dúvida. A concordância das palavras meio e bastante depende da palavra a qual ela se refere. Aí eu tenho duas situações. Em uma realmente está de acordo dizer que não existe, certo? Quando se refere a um substantivo, a concordância deve acontecer. Nesse caso, ó, é exatamente meio-dia e meia. Meia o quê? Meia hora. Então, se é hora, é meia e não meio. Compramos bastantes camisas. Bastante está se referindo a camisas, se referindo a um substantivo. Então, deve haver a concordância. E quando é que não há concordância? Quando eles se referem a um adjetivo ou a um advérbio, ou a um verbo, desculpe. Nesse caso, a palavra meio e a palavra bastante se torna advérbio, por estar se referindo a um adjetivo ou a um verbo.
E nós sabemos que a classe dos advérbios é uma classe invariável. Por isso, olha o que acontece. Luana estava meio nervosa ontem. Luana estava meio nervosa ontem. Por que meio nervosa? Se é Luana. Porque nesse caso, meio está se referindo a nervosa. E nervosa é um adjetivo, certo? Como se estivesse nervosa pela metade, não tão nervosa. Então, se refere a um adjetivo, se torna invariável, porque agora meio é um advérbio. Os atletas correram bastante naquele dia. Os atletas, plural, por que não é os atletas correram bastante naquele dia? Porque bastante agora é um advérbio se referindo a correram, que é um verbo. Então, nesse caso, se é advérbio, é invariável. Isso que eu queria considerar com vocês, meus queridos. Mas tem uma situação aqui interessante, ó. Menos é palavra invariável. Não existe, de acordo com a norma padrão, a palavra menos. Então, nada de dizer, viu? Hoje eu acordei menos cansada do que ontem. Seja menos. Isso não existe, certo? Atividade para casa na página 45, 46, 47, 48 e 49 do módulo de vocês. Qualquer dúvida, através do WhatsApp. Um abraço. Tchau, tchau.